Muito bom dia a todos aqueles que têm acesso a esta nossa página, Pensando com Ricardo Dipp, cuja designação, como sabem, com a minha contrariedade, foi imposta por um grupo de meus estimados alunos e discípulos que resolveram criar tão generosamente esta nossa página. Hoje eu tenho aqui uma companhia ilustre que jura que não falará nada durante a aula. Apareça aqui, ó. Aí está. Hoje é dia de tomar conta dos netos também. Então, estou tomando conta aqui do meu neto, Ricardo, que se comprometeu a não falar nada durante a nossa pequena exposição de hoje, tá bom? Fica aí sentadinho. E se cansar-se, pode se retirar. Bom, nós estamos... esta pequena exposição, uma coisa aí de 15, 20 minutos, é para a leitura, pequenos comentários e glosa do texto publicado em Notas sobre Notas número 2, na página do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná. Como sabem, a ilustre presidente do Colégio Notarial do Brasil, seccional do Paraná, convidou-me para fazer ali nesse sítio eletrônico do Paranaense uma série de pequenas explanações sobre direito notarial. E é assim que comecei a escrever, a cada 15 dias um texto. E eu, a partir da semana passada, pensei em trazer aqui além da leitura, alguns pequenos comentários aos textos publicados. Estou vendo que a doutora Mônica já chegou a Curitiba. Graças a Deus, chegou bem. Então, é isso que vamos fazer. São pequenas referências aqui. Na exposição de hoje, o que nós vamos cuidar é da etimologia da palavra... Nós estamos tratando do notário latino e vamos fazer a etimologia da palavra notário. Não é nada muito profundo, mas é preciso chamar a atenção para o fato de que a ideia de tratar um pouco da raiz das palavras não visa que a gente vá pura e simplesmente tentar descobrir o que uma coisa significa a partir de sua designação, mas é chamar a atenção para o fato de que frequentemente, aliás, uma das obras, vem aqui, quer apareça de novo, mas não fica atrapalhando muito. Pronto, agora chega. É uma obra de Platão, o Diálogo Crátilo de Platão, em que exatamente se põe em disputa a importância das palavras e, sobretudo, porque as palavras frequentemente não são impostas por uma pessoa isoladamente, ou seja, vários impõem a palavra a uma realidade. Então, nós descobrimos muitas vezes, recortando, pesquisando a sua etimologia, algumas características que ao longo do tempo podem, às vezes, terem ficado esmaecidas nos conceitos. Daí a importância disto. Então vamos lá. A afirmação de que o documento é um ente artificial resultante de uma concausa eficiente humana, o que nós falamos isso na semana passada? O documento é algo, um ente, uma coisa artificial, ou seja, o documento não é produzido pela natureza. Ou, melhor dito, não é inteiramente produzido pela natureza. O que faz é o homem dedicar-se a algo que está presente na natureza, com uma determinada intenção, como veremos, de tal sorte que o homem é um agente sobre a natureza, ou seja, há uma concausa eficiente humana, o homem atuando sobre alguma coisa da natureza para criar o documento. Nós vamos ver em aulas futuras que, por meio do documento, o homem ensina. Essa é a grande expressão que já aqui antecipo, que se dirá em aulas futuras, de que, pelo documento, o homem docet. Essa expressão de Carnelucci. O documento é algo que ensina. E o homem ensina pelo documento, atuando sobre um ente de natureza natural. Então, o documento é um ente artificial pela concausatividade da atuação humana. O que, pois, digo eu, faz supor sempre um escriba, ou seja, alguém que escreva.
E deve isso juntar-se a uma segunda afirmação, a de que tanto a natureza racional dos homens, por definição nós somos racionais, é a diferença específica de todo ser humano. O ser humano é um animal, mas um animal a que se agrega uma diferença específica, que é a sua racionalidade. A de que tanto a natureza racional dos homens, quanto o predicamento de sua natureza política, o que quer dizer natureza política do homem? Que o homem vive por natureza na polis. Isso quer dizer na cidade. Aparece de novo aí, pronto. Pronto, já ficou feliz. Fica aí quieto. De tal sorte que, seja pela natureza racional, seja pelo fato de que o homem naturalmente deve viver em comunidade, em sociedade, o homem é um animal social, o homem é um animal político, na expressão de Aristóteles. Em ambos os casos, há uma exigência do documento como uma forma, digo eu, de comunicação perseverante no tempo e extensível no espaço. Há mesmo alguns antropólogos, sociólogos, e até mesmo no campo da psicologia se faz essa afirmação, que pelo documento o homem quer se fazer permanente. É por isso que nós vamos encontrar nas grutas, por exemplo, documentações artísticas, etc., que a tendência humana de permanecer, de se fazer permanente. Prosseguimos aqui. Se a razão humana exige a linguagem, e analogamente, a sensibilidade exige movimento. Nota que nós precisamos de movimento. A nossa sensibilidade exige movimento. E da mesma forma, a razão exige a linguagem. Não teria sentido a razão humana se não pudesse ser comunicante, tendo em vista que se embotaria em si próprio. E isso se dá porque ter ideias sem nunca poder expressá-las, imaginemos isso, alguém que vivesse como um Robinson Crusoe, sem poder expressar a ninguém as suas ideias, seria a mesma coisa que sentir aquilo que é nocivo e o que é conveniente, sem nunca poder fugir do nocivo, nem nunca poder buscar o conveniente. Então, daí a importância da linguagem. Ora, além disso, a vida política, como eu estou dizendo, é uma convivência comunicativa de pensamentos e afetos. Nós precisamos comunicar os nossos pensamentos e os nossos afetos. E o documento em sentido próprio, ou seja, o corpóreo, responde a essa aspiração de comunicar além da presencialidade de seu autor. Ou seja, o autor está presente, mas ele quer comunicar algo que se faz agora, ou seja, no tempo da instantaneidade do presente, mas com destinação para o futuro. Ad futurum. E o que eu comunico? Algo que já então será passado. Bom, desta maneira, a connaturalidade intelectual e política entre os homens, ou seja, tanto do ponto de vista da necessidade de a razão comunicar-se, quando de a vida social exigir esta comunicação, permite que se conclua que o escriba, ou seja, aquele que escreve, o documentador, é uma exigência natural da comunidade. Pode dizer-se mesmo isso, o escriba é uma exigência da natureza da comunidade. A comunidade política exige o escriba. Fica um pouco quieto aí. Ou seja, o escriba é aí o que escreve por profissão e por ócio, tanto para atender às necessidades de exercer um ofício e remunerar-se com ele, quanto, por outro lado, por ócio. Veja quanta gente não necessita escrever por ócio. Eu me lembro, nos meus tempos de jovem ainda, era comum que houvesse os tais cadernos das moças de sala de aula, recolhiam cadernos, uma espécie de diário. Ali nos diários havia os cadernos de recordação. E as pessoas escreviam ali por ócio. Quantos literatos não se imaginavam naquele momento, não é? Então, há quem viva de seu escrever. Aqui em São Paulo, lá no viaduto do Chá, havia, isso há algum tempo, não sei se ainda existe, isso é capaz de existir, banquinhas colocadas no meio do viaduto do Chá, onde pessoas se sentam ali para escrever cartas de amor, cartas de trabalho, pedidos de alguma coisa, ficam fazendo cartas. Ganham dinheiro por isso. Mas olha,
Veja que isso não é algo estranho à vida do notário. Se fossem ver, por exemplo, Haskins, magnífico opúsculo sobre o aparecimento da universidade, vão verificar que uma das funções do notário nos tempos inaugurais das universidades era exatamente de escrever carta aos pais dos universitários, dos alunos, para pedir dinheiro. Eles tinham a fórmula de pedir, o jeito de pedir, etc. Função do notário da altura. Portanto, então, alguém vive do seu escrever, mas também há quem escreve só para seu viver. Esse é o gosto da literatura, o gosto do literário, alguém que escreve para viver. Neste último caso, trago aqui a lembrança de um texto de Fulcran Vigouroux, que falava dos egípcios, algo interessante, que os egípcios tinham mania de escrever, ficavam o dia inteiro escrevendo, gostavam de escrever. O notário descende desses escribas que vicejam em toda a história humana. Bom, segundo dois autorizados autores que têm um magnífico trabalho, entre outros trabalhos, um trabalho sobre a etimologia da própria língua latina, o vocábulo latino notários derivaria de outro vocábulo latino, nota, note, de primeira declinação, palavra feminina, nota, note, que compreende as acepções de signum, de letras, litere, de registros, tabulae, de escritos em geral. Aqui talvez ainda cabe estendidamente a expressão notae literarum, ou seja, as notas dos literários, as notas dos literatos, as notas das letras, letras no sentido de literatura. E já o termo jurídico, agora já na esfera jurídica, apareceu durante algum tempo a expressão nota censoria. Nota censoria significa censura que as autoridades lançavam contra alguém em livros oficiais. Falando de notários, registradores. Vai se aplicar uma pena, por exemplo, de suspensão ou de multa. Alguma coisa se faz desse lançamento em um processo ou em um livro das corregedorias. Isso é uma nota censoria, como existiu na Idade Média. De maneira que isso fez com que o vocábulo, nota, se estendesse. E isso é tipicamente metafórico, né? Quer dizer, como se lançava a nota censória. Foi aplicada a pena tal, penalidade tal, por causa de uma má conduta. Automaticamente a má conduta passou a significar também algo que integrava o conceito de nota. A palavra nota também podia, portanto, significar, aí por traslado metafórico, o próprio substrato que gerara a censura. Daí que a palavra nota venha também com a expressão infâmia, ignomínia, etc. E por isso é frequente que nós encontremos a nota de infâmia, a nota de ignomínia, a nota de desapreço, a nota de injúria, etc. Por sua vez, a palavra nota deriva, conforme esses mesmos autores que eu mencionei, Ernoult e Meillet, ela vem do verbo latino nosco, ou gnosco. Isso aqui eu reitero, os verbos latinos são frequentemente citados pelo presente no indicativo, primeira pessoa do presente singular do indicativo do verbo correspondente. Portanto, não é como em português que nós citamos pelo infinitivo. Por isso o verbo é nosco, gnosco, que corresponde aos infinitivos noscere, gnoscere. Significa, portanto, saber, conhecer, ter conhecimento, adquirir conhecimento, reconhecer, etc. Lê-se em Cícero, por exemplo, grande autor Cícero, futura prenoscere, conhecer o futuro. Sentadinho aqui, vamos. Pernoscere, conhecer perfeitamente. Conoscere de re, tomar conhecimento. Essa palavra nota, portanto, começa a espalhar-se amplamente no vocabulário latino. De modo diverso. Agora vamos outra linha etimológica, porque a etimologia não é uma ciência exata. Então, às vezes, as pessoas atribuem raízes diferentes para as palavras. Um linguista holandês, Peter Schrijver, que tem um abono expresso desse grande autor que é Michel Devant, que é também holandês,
Peter Schreiber sustenta que a palavra latina nota não deriva de nosco nem de gnosco, mas de uma outra raiz indo-europeia, SNT, que tem a acepção de noticiar, nota, dar nota, e nós temos isso, né? Nota de falecimento, ou seja, notícia de falecimento, que gerou no latim o verbo sentio, com o infinitivo sentire, que tem entre suas acepções a de perceber, algo ligado, pois, passivamente à ideia de noticiar. Claro, nós percebemos uma notícia, percebemos uma nota. Agora é o aspecto passivo desta ideia de perceber, dar notícia, noticiar. Segundo uma glosa deste pensador notarialista, Petrus Boaterius, também encontro escrito Boaterio, já romanizado o nome, a acepção medieval de nota, sob uma influência germânica, incluía a acepção de redigir. Redigir para não confiar na memória. Ou seja, eu tomo nota para não esquecer. Isso nós falamos, é do dia a dia, não é? Frequentemente, deixa eu tomar nota para não esquecer isso. De maneira que é redigir para não confiar na memória. E, além disso, redigir com a condição de pessoa pública. Agora vem a diferença. Essa me parece realmente a diferença a destacar. Nem todo escrito do notário, disse Boaterius, é escrito público. Da mesma sorte que nem toda palavra do juiz é sentença e que nem toda expressão do príncipe é uma lei. Isso está citado pelo Rafael Nunes Lagos. Isso é interessante, não é? O notário medieval, tanto quanto nós, provavelmente recebíamos listinha para fazer compra no mercado, né? E tomávamos nota, né? E esse escrito não é propriamente a nota, por faltar neste exercício o caráter de pessoa pública, a exigência de uma atividade comunitária. Era uma atividade de caráter pessoal, particular. Desta maneira, as notae, enquanto escritos produzidos por uma pessoa pública, seriam a gênese do termo notários. Agora temos essas duas características. Uma memória dos acontecimentos, mas enquanto redigido por pessoa pública. Rolandino Passagieri conceituou, pois, o notário como segue nesta frase, aspas, pessoa incumbida de redigir pública e autenticamente os negócios entre os homens. Pessoa, volto a dizer, incumbida de redigir pública e autenticamente os negócios entre os homens. Autenticamente segue aqui também com algo que nós vamos ver adiante, com um caráter de lealmente, verazmente. Prevaleceriam deste modo, para a radicação do termo notário, não mais as ideias de saber, conhecer, reconhecer, mas, segundo Schreiber, as de produzir escrito por pessoa pública e em forma pública. Não é de qualquer modo, pois. O notário, pois, é a pública persona que confere a autenticidade, robur firmitatis, isso que é autenticidade, aos documentos que autorizam em pública forma. Ou na expressão latina utilizada por esse grande autor que é José Huerta Bono, in publicam formam. Bom, mas se nós quisermos chegar exatamente ao ponto, nós precisamos passar dessas abstrações, que podem ser também, é preciso tomar um cuidado que eu já vou dizer, elas podem ser um tanto fantasiosas, um tanto imaginárias. Por acaso não são, mas poderiam ser. Descer das abstrações etimológicas, por mais importantes elas se reconheçam, à planície da realidade histórica. Eu vou dizer por quê. Olha, às vezes a gente encontra uma coisa que não é etimologia, mas é o chamado etimologismo. Nós descobrimos numa palavra um parentesco com a outra e tentamos adivinhar, sem base histórica, que ela pode ter provindo de uma outra realidade. O resultado quase sempre é fraudatório. Nós temos que ter muitos pés no chão. Não temos que ter medo da história. Nós temos que ser leais à história. Então, essas indicações são muito interessantes para nós desenvolvermos um pouco as ideias, e por acaso esses autores são autores sérios e confiáveis, mas vejam
que autores sérios e confiáveis nos dão duas indicações que têm suas proximidades, mas têm suas diferenças. Então, o que nós temos que fazer, é o que eu pretendo fazer já na próxima semana, com a nota número 3, é descer desse mundo das abstrações, que eu acho importante, eu não estou negando importância a isso, mas descer desse mundo das abstrações e passar a examinar a realidade histórica. Como foi que surgiu o notário? Quase que ia dizendo assim, o que comia, onde vivia, onde dormia, como se vestia, etc. Mais ou menos isso. E acho que é a pergunta que nós fazemos hoje, né? Que figura era esta? Como foi que essa figura caminhou dos finais do século V até o século XII, XIII, quando recebe o título de notário latino? Como é que ele se foi formando? Veja, não foi do dia para a noite. Não é? É preciso que nós tenhamos paciência para verificar como isso se formou. Isso parece muito relevante considerar essa formação histórica. Especialmente num tempo como o nosso, em que as novidades, sobretudo as ideologias, vão tomando conta de certas visões. A mim me surpreende muitíssimo como a ideologia parece que distorce tudo. Cada vez mais eu estou convencido de que o enfrentamento que temos que ter entre a realidade e a ideologia vai consumir a totalidade dos dias nossos aqui. Pelo menos eu estou, pela ordem natural das coisas, já numa fase, por assim dizer, terminal da minha passagem, da minha vida humana. Mas, enfim, os senhores são mais jovens, saibam que vão ter isso pela frente. Ceder às ideologias ou permanecer firmados na realidade. É esta a ideia. Nós temos à frente aqui a ideia de revolução, a revolução, sobre a qual eu vou dizer uma palavrinha final para encerrar a nossa conversa de hoje, e em contrapartida, a realidade das coisas, a verdade das coisas. Se quisermos dizer em outras palavras, a revolução com maiúscula, é mais ou menos como uma moeda. De um lado, hoje, isso não foi sempre assim, mas hoje, de um lado nós temos o liberalismo moral, liberalismo ético, com tudo isso que nós estamos vendo aí. E ao outro lado nós temos o marxismo cultural. Não é possível. Hoje eles estão tão atados que é quase impossível dizer o que é uma coisa e o que é uma outra coisa. E a contrapartida disso? Contra isso que está sendo aplicado, né? Hoje a palavra da moda, a propósito disso, eu até vi outro dia isso, custa acreditar realmente, eu estou ficando cada vez mais velho, acho que é isso, custa acreditar que uma entidade que congrega cartórios, no momento em que essa entidade provavelmente está vendo que esses cartórios estão afundando, com risco até de serem extintos, começa a falar em resistência aos novos tempos, como se a democracia só pudesse levar a um resultado, ao resultado desejado pela ideologia. Quando ganha alguém uma eleição que não seja adepto dessa ideologia, já se fala imediatamente em resistência. Ou seja, e a resistência contrariando a própria finalidade dos cartórios. Resolve uma entidade em nome que deveria congregar o interesse dos cartórios, atacar o governo. Antes do governo começar, diga-se de passagem, por interesse ideológico. É algo realmente que acho que vamos ter que fazer cursos de psiquiatria para examinar esse tipo de comportamento. É absolutamente incontrolável e só se explica, na verdade, pela ideologia. Porque a ideologia é uma espécie de religião civil. Pessoas têm fé na ideologia. A contrapartida de tudo isso é a adesão à realidade. Realidade quer dizer também verdade. E agora é fácil identificar. Porque é simples, simples, simples. Sabe qual é o dístico da realidade? Da realidade mais funda? É algo que diz assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Pronto. Está resolvido. E nós temos aqui não só o quadro do combate, porque agora nós nos deslocamos do mero combate
material, temporal, e passamos a ver que o combate verdadeiramente é espiritual. Então, ou estamos de um lado, ou estamos do outro. Ou, para usar a mesma expressão daquele que disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ou se fica com Cristo, ou se fica contra Cristo. Não há meio termo. Bom, era isso. Eu peço desculpas aí pela presença do meu netinho hoje aqui. Ele ficou todo feliz porque ia pela primeira vez aparecer na rede. E eu, em geral, procuro evitar que se mostre demasiado a família. Acho que nós temos que preservá-la. É a coisa mais importante que eu tenho. E logo em seguida, outra coisa mais importante que eu tenho são os meus amigos, discípulos e alunos. Mas hoje não me foi possível evitar isso. E ele ontem me fez deu um presente magnífico ontem, que foi perpetrei meu aniversário, e me deu de presente um livrinho que ele próprio fez na escola, né? Eu vou chamar aqui o meu Ricardo, vem aqui. Pessoas querem dar tchau para você. Ele já foi embora, pelo menos teve o bom gosto de ir embora. Vem cá se despedir. Olha lá, dá tchau. Olha lá, a doutora Mônica está assistindo, aquela que veio ontem sentar aqui. Lembra-se? Uhum. Deu um presente para você? Posso falar agora? Pode falar, não vai falar bobagem, né? Tchau! Tá, tchau. Fica com Deus. Meus amigos, desculpe aí a atrapalhada toda, mas enfim, essas reuniões são para isso mesmo, para que nós nos divirtamos um pouco com o saber. É possível estudar agradavelmente. Muito obrigado a todos. Minha saudação, doutora Tarcisa Marques Porto, minha querida coordenadora de algo que se chamava universidade. Muito obrigado, doutora Mônica. Muito obrigado novamente pelo seu honroso comparecimento aqui, representando as essenciais. Doutora Thaís, doutora Bernadette Del Nero, que eu vi aqui. Thaís Camati, grande líder aqui do Mato Grosso do Sul. Doutora Melissa, doutor Renato. Tiago Estrela, dono do Maranhão. Quem mais? A Thaís Castelo Branco, já falei, muito obrigado. Cláudia Rosa também esteve aqui. Rodrigues Nina, Paula Cassim. Muito bem. Senhores, bom final de semana. Obrigado. Demetrios, grande abraço. Muito obrigado. Até a semana que vem.